A estreia de Akira nos cinemas, adaptação do aclamado mangá homônimo de Katsushiro Otomo, não foi apenas uma revolução tecnológica no ramo da animação, trazendo técnicas que continuam a ser replicadas nos dias atuais, como também um divisor de águas na cultura pop como um todo, introduzindo à cultura ocidental toda a beleza, complexidade e peculiaridades da animação japonesa, carinhosamente conhecida como anime. No entanto, seus méritos não se resumem ao seu visual e ao trabalho de animação, responsável por influenciar obras posteriores e qualquer paradigma de que animações são pensadas para o público infantil. A obra máxima de Otomo continua a ser debatida por entusiastas e apreciadores da sétima arte, graças a seu roteiro denso, personagens complexos e riqueza temática, englobando assuntos de grande importância como guerra, tecnologia, política, violência e ainda o valor das amizades verdadeiras. E como é de se esperar de uma obra de tamanha importância e influência, Akira também traz em seu cerne diversas lições que levam o público a refletir sobre as suas vidas, o mundo ao seu redor e o caminho que a humanidade vem traçando desde os tempos remotos. Com isso posto, apresentamos 8 das principais lições de vida a serem absorvidas pelo filme, que mesmo após 34 anos desde seu lançamento, continua a impressionar e impactar profissionais e admiradores da sétima arte. Número 1. A guerra é uma marca que dura para sempre. Embora a história da humanidade seja composta por inúmeros conflitos entre povos, nenhum deles gerou marcas tão importantes e duradouras quanto as duas guerras mundiais, que ceifaram a vida de milhões de seres humanos e definiram os rumos pelo qual caminha a humanidade. Em Akira, vemos um relance das consequências que uma temida terceira guerra mundial poderia gerar no mundo, com o autor tomando como base o contexto de suas próprias experiências ao ver o mundo tentando se reconstruir após a Segunda Guerra Mundial, marcado por delinquência juvenil, criminalidade, corrupção e morte. No filme, vemos uma realidade que, apesar de tecnologicamente avançada, com o centro urbano de New Tóquio formado por estradas, rodovias e prédios, até onde a vista alcança, as marcas deixadas pela guerra criaram uma sociedade degradante, imoral e repleta de desigualdades, com os poderosos detendo o poder, o dinheiro e o luxo, enquanto as classes mais pobres sofrem com os males da violência, da escassez e do medo. A lição número 2 é: violência gera mais violência. A violência é um dos pontos mais explorados em Akira, e a prova é que ela não se limita aos momentos de ação e conflito entre os membros do governo e da força militar contra a força de oposição, a qual a personagem Kei e posteriormente Kaneda fazem parte. Atos violentos são percebidos em todo lugar, desde a escola onde o protagonista e seus amigos são violentados pelo professor como uma suposta medida de disciplina, delegacias de polícia estão estufadas com criminosos que cometem atos de vandalismo mesmo após terem sido detidos, e gangues de motoqueiros juvenis provocam acidentes, destruição de patrimônio e até mesmo mortes em disputas de corrida. Infelizmente, tal como em nossa realidade, atitudes como essa apenas mantêm o ciclo vicioso onde violência gera mais violência e, por consequência, mais vítimas. A lição número 3 é tecnologia versus moralidade. Como muitas obras cyberpunk sobre futuros distópicos nos ensinam, Akira mostra o evidente contraste entre uma sociedade tecnologicamente avançada e os valores morais cada vez mais escassos e em desuso. Enquanto muitos acreditam que a raça humana já está evoluindo graças à criação de novas tecnologias, quebrando as barreiras da capacidade humana, vemos que isso não será o suficiente para preservar a humanidade se não for acompanhada de valores morais fundamentais, como bondade, empatia, solidariedade e misericórdia. Em face disso, vemos em Neo Tóquio um centro urbano visualmente esplendoroso, mas em seu cerne, esconde uma sociedade que vem abandonando a sua humanidade gradativamente. Lição número 4 é: o Estado deve estar a serviço do povo. Em tempos onde debatemos o retorno dos estados fascistas e totalitários sob a égide de um controle massivo das liberdades individuais em prol da ordem e de um patriotismo desvirtuado, Akira já trazia essa discussão em pauta ao retratar a corrupção presente entre os representantes políticos eleitos e a intervenção desmedida das forças militares. A própria criação de Akira se deve aos experimentos secretos e antiéticos realizados por militares para desenvolver as habilidades psíquicas de crianças, buscando a evolução e ao poderio bélico a qualquer custo, inclusive a vida de seres inocentes. O filme então acaba sendo uma amostra drástica, mas ainda assim verossímil, do que ocorre quando o Estado atua em prol da sua manutenção e não do povo, resultando no descaso com a educação de jovens e adolescentes e a violência generalizada vista em Neo Tóquio. A lição número 5 é que aceitar ajuda não é um sinal de fraqueza. Partindo para o aspecto mais intimista da trama, temos a jornada de Tetsuo, um jovem delinquente que busca a todo momento se provar perante os demais membros da gangue, sobretudo seu líder e antigo amigo, Kaneda. Se sentindo inferior perante os demais, Tetsuo tenta constantemente se provar, e quando ocorre o acidente com os Espers, que o faz despertar os seus poderes, o garoto vê a sua sede por poder se tornar incontrolável, e de tentar se mostrar superior diante dos demais, como forma de vingança por todos o
considerarem inferior. Ou ao menos, era como Tetsuo enxergava o mundo em sua volta. Por isso, mesmo claramente precisando de ajuda, Tetsuo recusou a todos, sobretudo Kaneda. E esse foi um dos principais fatores que o levaram à quase destruição no clímax do longa, onde, vendo seu corpo se deteriorar, implora a Kaneda para que o ajude. A sexta lição é: aceite quem você é. Muito do que ocorre com Tetsuo ao longo do filme é resultado da necessidade constante de se provar perante a todos, algo que apenas reforça um aspecto do personagem, que é a sua incapacidade de aceitar quem ele é. Mesmo sendo visto como um amigo por Kaneda e por ser um membro importante da sua gangue, Tetsuo tenta a todo custo mostrar o seu potencial e ser mais forte, algo que, como vemos nas cenas que revelam suas memórias, ele se sentia fraco e indefeso desde criança, precisando de outras pessoas para enfrentar as suas lutas, como foi o caso de Kaneda, que protegia Tetsuo por se sentir conectado com ele pelo fato de ambos serem órfãos. Felizmente, em seus momentos finais, quando Tetsuo é auxiliado por seu melhor amigo, pelos Espers e por Akira, o personagem atinge um novo patamar de evolução e suas últimas palavras, "Eu sou Tetsuo", indicam que ele enfim aceita quem ele é e superou suas fraquezas em sua vida anterior. A sétima lição é: o futuro depende de nós. Ao final, vemos que diante de toda a destruição ocasionada por Tetsuo e iniciada pela busca de poder que resultou em Akira, ainda restam os sobreviventes de Neo Tóquio para levarem a vida adiante, após todo o ocorrido. Embora a conclusão da história seja melhor desenvolvida no mangá, onde os sobreviventes criaram uma nação soberana e não vão aceitar interferências externas no mundo, o filme ainda deixa subentendido um encerramento esperançoso, onde o futuro poderá ser reescrito por aqueles que continuam vivos. Tetsuo ascendeu a uma existência superior, e o tão almejado Akira teve seus resquícios destruídos, simbolizando assim o fim do velho mundo e a chance de uma nova história ser criada por novos integrantes, como Kaneda, Kai e Kei. Os erros do passado servem de ensinamentos, e o futuro deve ser construído por nós. A última lição é: amizades verdadeiras podem salvar vidas. Finalmente, temos um dos pontos mais importantes da trama de Akira: a amizade. Ao longo da história, vemos a jornada de Tetsuo e Kaneda se cruzando em diferentes pontos do tempo, desde o primeiro contato na infância, onde ambos se conectaram por serem órfãos, até o confronto final, onde mesmo após todos os atos questionáveis de Tetsuo, Kaneda ainda parte para ajudar o seu amigo. Mesmo com todas as questões existenciais e a complexidade de seu encerramento, em essência, temos no clímax a representação da amizade como um laço que une duas ou mais pessoas, de forma que um estará sempre por perto para ajudar o outro em momentos de dificuldade. Apesar de ter perdido seu amigo, Kaneda ainda foi capaz de salvar a sua essência antes que fosse tarde demais. Essas e tantas outras lições são deixadas por Akira, uma obra-prima do cinema de animação que continua a servir de inspiração para realizadores de todo o mundo criarem suas próprias histórias que especulam sobre o futuro e sobre o destino da humanidade. Acima de tudo, temos na criação de Katsushiro Otomo um filme que continuará a dar lições importantes para os seus espectadores e os levará a refletir sobre o que estamos fazendo com nossas vidas e o mundo em que vivemos.